Então vamos começar com uma prática para a gente chegar, todo mundo chegar. Então, começa trazendo a consciência para o lugar onde você está, para o momento, para este momento. Nota os sons. Nota a temperatura do ambiente onde você está. Nota os apoios do corpo. E começa soltando todo o esforço. Deixa todas as tensões do corpo se dissolverem com cada expiração. Talvez você possa tomar 3 respirações mais profundas, ganhando espaço para respirar. Nota que neste momento você pode relaxar todo o esforço, não tem nada que precise ser feito. Você pode trazer o corpo para um estado de conforto, à vontade, a tranquilidade deste momento. Solta toda a pressa, todas as urgências, todas as preocupações. Neste momento nada está acontecendo. E existem muitos momentos que são assim durante o nosso dia. É muito importante que a gente possa identificar isso. E aí, como uma expressão de autocuidado, de compaixão, de amor, a gente volta para esse estado de conforto, de tranquilidade. Nós estamos nesse momento estudando o tema esforço alegre, o alegre empenho, entusiasmo, que é uma das paramitas. E soltar esse esforço inútil que só cansa nosso corpo, a nossa mente, ajuda muito para que a gente possa colocar nossa energia no que realmente importa, com alegria, com liberdade, com leveza. Ajuda a gente a ver com mais clareza o que é que, de fato, precisa ser feito, com motivação do Bodhisattva. Muito, muito, muito mais livre do autocentramento. Então, respira com essa leveza, com essa alegria. Como diz o Eric, se a gente se pegar atrapalhado, preocupado com alguma coisa, tenso outra vez, não tem problema, porque sempre tem uma próxima respiração que a gente pode usar para soltar de novo. Como quem termina uma tarefa muito difícil e pode, por fim, relaxar. Cada respiração pode trazer isso para nós.
E agora, aos pouquinhos, vai abrindo os olhos, retomando contato com o ambiente externo, com a nossa sala, queridos da nossa sala. Bom dia para quem chegou no meio da prática. Então é isso, queridas e queridos. Vamos encontrar o Norman Fisher? Não sei se todo mundo ouviu essa história. Até gravei um áudiozinho ontem para o Coemergência falando disso, que o Lama Wallace disse que quando a gente vai estudar um livro do Dharma, essa palavra ler, em tibetano, quando a gente vai ler um livro do Dharma, essa palavra ler tem o sentido de se encontrar, né? Como se a gente fosse se encontrar com o autor. Eu acho isso tão bonito, tão bonito. Então vamos encontrar com o Norman Fisher agora. Então, olha só, a gente está aqui, né? Neste ponto aqui do praticando o alegre empenho dentro da perfeição do alegre empenho. A gente ainda tem a perfeição da meditação, a perfeição da compreensão e tudo isso aqui ainda do alegre empenho. Então, temos chão ainda. Então, vamos lá. Tá dando para ler? Todo mundo tá dando para ler aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Praticando o alegre empenho. Mesmo que o ponto mais alto do alegre empenho, deixa eu desmarcar, seja amar e cuidar dos outros, a prática começa com cuidar de nós mesmos. Não tem outro jeito, né? Claro. Então, começa cuidando de nós mesmos, dos nossos corpos, das nossas emoções. Se você quer fazer uma contribuição para o bem-estar de seus amigos e do mundo em geral, você deve estar razoavelmente uma boa forma física, emocional, espiritual. Não é que seja necessário isso primeiro, assim, tipo assim, primeiro eu vou resolver todos os meus problemas, né? Chegar naquele ponto que eu acho que eu vou ser feliz para sempre, para daí eu ajudar o outro, né? Isso eu entendo que acontece mais a cada momento, assim, sabe? Como a Joanna Fax ensina, né? Os momentos de não compaixão, da compaixão, né? Então, a gente precisa estar relaxado, presentes, tranquilos, abertos para ouvir o outro, bem, razoavelmente bem, né? Aí a gente está em condição de ouvir o outro, de oferecer alguma coisa, de ter alguma grande ideia, ou simplesmente estar presente realmente com o outro, né? Então, entrar em forma começa com as coisas mais simples, o corpo e a respiração. Então, uma respiração lenta, de ritmo constante, como na meditação, é boa para o corpo. Tire um tempo todos os dias para respirar bem. Sentar-se em silêncio, para que você possa gentilmente aceitar e aliviar as amarras, flechas e ferimentos da vida diária. Ai, como esse homem é bonito! Como ele fala bonito, né? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre essa coisa da respiração lenta. O Alan Wallace ensina muito, né, essa prática de estabelecer o corpo, a fala e a mente em estados naturais, como sendo uma prática de autocura natural, assim, como se fosse uma chance que a gente dá para a nossa mente, para o nosso corpo se auto-organizar, assim, equilibrar, regular, né? Então, se a gente puder trazer a consciência para o corpo e só respirar, sem jogar mais veneno dentro do sistema corpo-mente, e deixar o corpo respirar à vontade, sem controlar, sem querer mudar, sem querer fazer nada, não é pranayama que ele está... Não sei se ele vai falar de algum pranayama aqui, mas o Alan Wallace não fala de pranayamas, né, de interferir no ritmo da respiração, ele fala o contrário, de a gente aprender a deixar o corpo respirar direito, sem a gente, tipo assim, a gente não atrapalhar o corpo, né? E se a gente for prestar atenção durante o dia, vocês podem ver isso na experiência de vocês, assim. Toda vez que a gente traz atenção para o corpo,
Eu não sei vocês, como que vocês vão que experiência que vocês vão ter, mas toda vez que eu trago atenção para o corpo, eu tô contraindo o abdômen. De algum jeito, assim, eu não tô deixando. É como se a gente estivesse se preparando para receber um golpe, assim, o tempo todo, sabe? Tipo, tipo quando você vai tomar um soco na barriga, né? Você dá uma fechada, assim, para doer menos, ou para segurar o golpe, né? Só que a gente não toma soco na barriga toda hora, na verdade, né? A gente pode deixar o abdômen livre, né? Que eu fico o tempo inteiro assim me segurando como se eu fosse tomar um soco na barriga, eu tô exagerando. Mas é como se fosse assim, né? Como se fosse bem uma coisa bem sutil, bem menos intensa, assim, mas como se a gente tivesse o tempo todo se protegendo das coisas, né? E a gente não precisa, a gente pode respirar à vontade, soltar o abdômen. As meninas podem deixar a barriga solta, não precisa fazer abdômen de tanquinho, nem abdômen de tanquinho que chama, como é que chama? Abdômen chapadão, assim. A gente pode, né, respirar solta, livre, deixar o corpo respirar tranquilo, né? Não precisa ficar enchendo o saco do corpo o tempo inteiro, né? E isso é uma preparação para a gente estar pronta para o outro, a cada momento, assim, não é uma coisa, né, muito demorada, né, da vida inteira. Se a gente treinar, especialmente se a gente treinar, como ele está dizendo, uns minutinhos para a gente poder lidar com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai... Não precisa acumular muita confusão, né? Para ir uma hora olhar para aquilo e falar, nossa, e agora? Eu começo por onde, né? Não, a gente pode ir metabolizando tudo de uma forma um pouco melhor, né? Comendo de bocadinhos, assim, o que quer que a gente tenha que digerir, né? O que vocês acham? É óbvio, né? A gente está falando isso faz muito tempo, ouvindo faz muito tempo, mas o problema é a gente faz isso, né? A gente traz a consciência para o corpo de vez em quando durante o dia. A gente nota o esforço que a gente faz de besteira, de bobeira durante o dia. Cada vez que a gente traz a consciência para o corpo, nota que está, sei lá, tensionando alguma coisa. E é uma delícia isso. E isso vai melhorando a nossa força para a gente poder, por fim, colocar a nossa energia onde a gente quer colocar, né? Muito importante, muito, muito, muito importante. É simples, né? Bom, entrar em forma começa com essas coisas simples, então, né? Aí, o que você come é importante. Se você se alimentar mal, é o oposto de praticar o alegre empenho. Coma alimentos que façam bem para o seu corpo e para o planeta. Nos dias de hoje, a boa comida está mais disponível do que nunca. Não compre coisas pré-prontas. Não leva muito tempo para lavar e preparar a comida. Faça com atenção, com entusiasmo. Quando você vê essa atividade como parte da sua prática de alegre empenho, não leva tempo algum. Não é tempo, é vida. Não é gastar tempo, né? É produzir vida, né? Vitalidade. Exercite-se sempre que puder. O exercício é a melhor medicina, o melhor remédio. Ele preserva o seu corpo, protege o seu bom humor, para que você possa oferecê-los aos outros. Oferecer bom humor aos outros. Isso lhe dá a energia necessária para prestar atenção às pessoas em sua vida. A prática regular de exercício torna muito menos provável que o seu corpo desmorone antes do tempo, fazendo com que os outros se preocupem com você, precisem cuidar de você, custando dinheiro em cuidados de saúde que poderiam ser gastos em outras necessidades. Fazer essas coisas pode parecer, a princípio, uma tarefa, né? Uma coisa que você tem que fazer. Você pode até chegar ao ponto de ficar cheio de preocupação e paranoia sobre alimentação, condições do corpo, ou cheio de culpa por não estar fazendo todas as coisas boas por você, que sabe que deveria fazer. Quanto mais preocupado e culpado você se sentir, mais preocupado e culpado você fica. Você se sente culpado por se sentir culpado, preocupado por estar preocupado, e você sabe quanto a preocupação e a culpa são ruins para você. Sim, você pode realmente se tornar ridículo assim, mesmo, né? É ridículo mesmo, se preocupa por estar preocupado, se culpa por estar culpado, e assim vai. Preocupação e culpa são o oposto do alegre empenho. Isso aqui a gente precisava tatuar na testa. Preocupação e culpa são o oposto do alegre empenho. Uma vez que você se acostuma a cuidar de si mesmo, se empenhando forte, lenta e constantemente para agir assim, esperando contratempos como sendo normais e não levando para o lado pessoal, né? Por que isso acontece comigo? Isso se torna natural e fácil. Depois de um tempo, não comer besteira se torna mais prazeroso do que comer besteira.
Você não anseia mais por gordura, óleo, açúcar, que eram antes tão viciantes. As idas obrigatórias à academia se tornam um prazer pelo qual você anseia e sente falta quando não vai. Atividades físicas vigorosas dão você uma chance de repousar a sua mente e apreciar estar vivo. Ficar bem familiarizado com o seu corpo é interessante. Você está corporificado, coração, pulmões, mãos, pernas, dedos, dedos dos pés. Como que é isso? Como que é isso? Do mesmo modo, você pratica o alegre empenho cuidando das suas emoções. Então, vocês veem que bonito é? Ele está colocando tudo isso, todas esses lembretes para a gente, dentro do contexto do caminho do Bodhisattva. Olha só que interessante, né? É dentro do contexto do caminho do Bodhisattva. Porque muitas vezes a gente pode achar que um Bodhisattva é aquele que cuida só do outro, que se esgota, né? Que se esvai para cuidar do outro. Só que não, né? Porque não tem como isso acontecer. Não é inteligente, não é uma coisa que não é sustentável, né? Essa atitude de se negligenciar a própria saúde física. Ele está falando de física, agora ele vai começar a falar de emocional. Mas de negligenciar a própria saúde física, por exemplo, porque tem que cuidar dos outros, né? Infelizmente, só lembramos que temos corpo quando ele está doente. Pois é. Aí pode ser um pouco tarde, às vezes, né? Às vezes não. Às vezes o corpo dá uns avisinhos, né? Melhor a gente ouvir. Os avisos quando ele tá falando baixo. Quando ele gritar com a gente, pode ser que seja tarde, né? Mas é bonito ver esse... Para mim é bonito, assim. Eu acho bonito. A gente vê essa questão de cuidar do corpo como uma forma de cuidar do outro, né? Integrado com cuidado com o outro. Porque se a gente não fizer isso, uma hora o outro vai ter que fazer pela gente. Vai ser dureza, né? Eu acho super bonito. Vamos ver agora as emoções, que é um pouco mais direto ainda, eu acho. Vamos ver. Do mesmo modo, você pratica o alegre empenho cuidando das suas emoções. Nos capítulos anteriores, nós conversamos sobre técnicas para fazer isso, né? Paciência, generosidade, né? Praticar o alegre empenho significa que aplicamos essas técnicas com prazer, com interesse e um espírito de constante investigação e refinamento. Ontem eu estava ouvindo o ensinamento do Geshe Pende sobre bodhicitta, né? Sobre o cultivo da compaixão até a, né? Compaixão no nível dos asteroides, assim, né? E ele estava falando sobre alegre empenho, na verdade, em algum momento lá. Porque a gente pode ter a sensação, eu tenho essa sensação muitas vezes, assim, de cansaço, né? De falar, meu Deus, a confusão é tanta, né? A minha, de todo mundo, é tanto sofrimento, tanto... A gente pode falar assim, ai, não dá para mim, né? Não dá. Mas se a gente não... Isso acontece porque a gente não está integrando todas as habilidades essas, né? Do alegre empenho, por exemplo, né? O fato é que os bodhisattvas, eles não têm nada mais para fazer. Esse é o job description dos bodhisattvas, né? Então, é como se assim, como se não cultivar o alegre empenho, não falar, pá, é para isso que eu tô aqui, é isso que eu tenho para fazer, né? E eu vou dar o meu melhor, eu vou me cuidar para poder dar o meu melhor. Se a gente não fizer isso, é como se a gente não estivesse fazendo o nosso trabalho direito, né? E assim, não tem outro jeito. O Bodhisattva, a visão que eu tenho do Bodhisattva é uma coisa assim, que não tem volta, né? Não tem volta. Não dá para o Bodhisattva falar, sabe uma coisa, desisto. Vocês se virem aí, eu quero mais saber de sofrimento, vocês vão para o inferno. Mas... O Bodhisattva não tem essa opção. Não tem essa opção, porque nem passa pela mente dele fazer isso, né? Mas a gente pode perder energia quando a gente olha para as coisas desse jeito, né? Então, o alegre empenho, ele alimenta a nossa compaixão, né? Dá gás para a gente avançar, porque a gente não tem outro lugar para ir. É melhor a gente avançar, melhor para nós. Melhor para nós que a gente possa avançar, né? Porque, caso contrário, a gente só fica se debatendo no cansaço, e daqui a pouco a gente vai ter que se levantar do jeito que tiver para continuar andando, porque não tem para onde ir. A gente não tem como voltar para trás, como ir para o lado, como ficar parado muito tempo, né?
Uma hora a gente tem que levantar. Na vida, não estou falando só do Bodhisattva, estou falando na vida também, né? Uma hora a gente precisa, já que nós somos, mas nós somos Bodhisattvas trainees, né? Então a gente pode começar a pensar como Bodhisattva, né? É meio que nem eu nunca vi essa situação, mas dizem que quando uma cobra entra num cano, ela só consegue ir para frente, ela não consegue voltar para trás, ela não dá ré. Eu nunca tinha pensado nisso, mas nunca vi cobra dando ré. Eu acho que ela não dá ré. Eu acho que ela só vai para frente. Então não tem como, a gente já entrou no cano, pessoal, a gente já entrou pelo cano, literalmente. Agora só resta ir para frente. Melhor que a gente vá para frente alegremente, né? Desligou minha caixinha aqui, se vocês quiserem falar, vocês podem abrir a hora que vocês quiserem, viu, o microfone. Só preciso deixar minha caixinha preparada aqui, porque senão eu nem vou ver vocês falando. Preciso resolver essa minha caixinha aqui, porque ela tem sido objeto da minha raiva, que eu quero jogar ela pela janela. Pior que eu vou quebrar vidro, porque não está nunca aberto aqui. Então é isso, fofuras. O cultivo do alegre empenho, ele tem uma relação direta com o cultivo da compaixão, porque senão acho que a gente não aguenta, né? A gente tem vontade de desistir, embora não seja possível. Desistir de verdade, né? Então, com alegre empenho... Então, praticar alegre empenho significa que aplicamos essas técnicas de cultivo de regulação emocional com prazer, com interesse, com espírito constante de investigação e de refinamento. Com alegre empenho, você desenvolve uma atitude de que não é um defeito, uma tragédia ficar com raiva, se ver em meio ao conflito ou sofrer por algum tipo de perda. Em vez da sua mente afundar no desânimo e letargia, quando essas coisas acontecem, sua energia se intensifica, se eleva, aumenta. O que aconteceu com você realmente aconteceu e não pode desacontecer. Então, você fica feliz em assumir e ver o que pode ser feito. Se você ficar desanimado, deprimido, você entende que esses sentimentos acontecem às vezes com os bodhisattvas, que devem aprender a se perdoar por seus estados mentais difíceis, suportá-los com paciência, encará-los completamente e substituí-los por estados mais saudáveis, se possível, ou se não, esperar que eles passem e seguir adiante. Não tem como não seguir adiante, né? Quando você pratica o alegre empenho, você está bem menos atormentado pela culpa, pelo remorso pernicioso, pela dúvida de si mesmo. Esses estados podem acontecer, mas quando eles surgem, eles são menos virulentos do que costumavam ser. Como se fosse uma vacina, o alegre empenho. É uma boa analogia, como se fosse uma vacina, né? A gente vai desanimar, lógico que a gente vai se encher o saco de tudo, a gente vai querer jogar a toalha, a gente vai ficar com raiva. Mas, se a gente estiver vacinado, isso vai passar rápido. A gente vai lembrar que passa rápido, que passa. Primeiro, a gente vai lembrar que passa, porque isso já é uma grande coisa. Lembrar que passa já é uma grande coisa, quando a gente está no meio dessa situação, né? Isso passa. Deixa eu só ver como é que vai passar, né? E vai passar mais rápido. Então, com alegre empenho, você desenvolve um senso de humor sobre seus hábitos mentais persistentes e ridículos. Como um comediante, você terá suas próprias rotinas. Senhor, ninguém pode ser pior que eu. Como você vai hoje? Reclamando muito? Tentando consertar o mundo para ele se adaptar a você? Tá funcionando? A gente vai tirar onda da nossa própria ridiculice. A alegria no alegre empenho é crucial. Não é empenho só, é alegre empenho. Ela implica, como eu indiquei, numa mente ascendente, uma mente feliz e tranquila, um senso de humor, mesmo quando as coisas não estão indo bem. A palavra empenho soa como esforço, mas o alegre empenho é que eu não gosto muito dessa tradução, porque, na verdade, a gente normalmente vê entusiasmo, sabe, essa perfeição, a perfeição do entusiasmo, né? Eu acho melhor do que alegre empenho. Eu lembro como está em inglês. Talvez esteja bem parecido com alegre empenho, né? O Norman Fischer tem usado esse termo. Mas, para mim, entusiasmo funciona melhor. É uma coisa que você tem alegria de fazer, né? Você não perde energia, né? Mas tudo bem, alegre empenho requer quase nenhum esforço. Porque quando você está entusiasmado com as coisas, você vai e faz, né? Você não fica sofrendo porque está fazendo as coisas, né? Você vai feliz. Joyful effort. Então. É alegre empenho mesmo, não tem jeito. O Norman Fischer usou essa palavra, joyful effort. Então, effort também pode ser esforço, né? E não é bem esforço. Tem alguns livros que falam em zelo. Zelo acho pior ainda, porque dá a impressão que é uma coisa, então, que é muito freira demais, muito
zelar, né? Vou zelar pelo... Também é ruim. Mas, enfim, o importante é a gente entender o sentido, né? Então, alegre empenho requer quase nenhum esforço propriamente. É esforço sem esforço. Esforço sem tensão, sem pressão. Apenas fazer por fazer, não pela realização, pelo dinheiro, pelo prestígio. É a pressão de atingir um objetivo que faz o empenho ser esforçado. Traz esforço para o empenho, né? Quando você quer atingir alguma coisa. Em seu capítulo sobre o alegre empenho, Shantideva diz que a maioria das pessoas realiza tarefas pela satisfação que podem ou não receber delas. Mas para os bodhisattvas, o alegre empenho já é por si só a satisfação. Eles não ficam satisfeitos a menos que sigam se empenhando. Eles não ficam satisfeitos a menos que sigam se empenhando. O empenho é o objetivo. Então é fácil. Isso é demais, né? Isso é muito legal. Imagina como é como se as ações já tivessem pagas, né? Só pelo fato de elas estarem sendo realizadas. Não interessa onde que vai dar. O Lama Santa ainda explica super lindo essa questão do ganho e de perda, né? Ele fala que quando uma tarefa qualquer ela é feita com uma motivação pura, ou seja, quando a gente realmente faz alguma coisa pelo bem de alguém ou com a intenção de beneficiar, se ela for realmente imbuída assim, dessa motivação do Bodhisattva, nunca vai ter essa sensação de ganhar ou perder. Então, o Lama Santa... o termo que o Lama Santa explica, que eu acho mais legal ainda, é energia constante. A perfeição do alegre empenho aqui, o Lama Santa ainda explica usando o termo energia constante. Então, a energia não flutua se a coisa dá certo ou não dá, se o outro faz cara feia ou bonita para você. Se as pessoas acham que você está certo, se as pessoas acham que está errado. Ou se você mesmo achou que deu certo que dá errado. A energia não flutua. É uma energia constante. Putz. E, ó, a gente vê os professores assim. A gente vê os professores sendo assim, tendo uma energia constante. O Mingyur, exemplo, o Mingyur Rinpoche, por exemplo, é que não é bem isso, mas um pouco isso. O Mingyur Rinpoche, quando ele veio para o Brasil agora, semanas atrás aí, domingo à noite, quando eu fui traduzir para ele lá no hotel, lá no Morumbi, ele tinha dado retiro o fim de semana todo. Teve muitas pessoas aqui, a Carol, outras pessoas participaram do retiro, né, dele. O retiro inteiro, tipo assim, sábado até 10 horas da noite, sexta-feira, ele estava no Shaolin na sexta-feira, e domingo ele saiu da Liberdade às 6 horas da tarde para ir dar ensinamento no Morumbi. E ele estava lindo lá, felizão, engraçado, como ele sempre é, aquela coisa, né? Impressionante, assim, parece que não tem fim o gás dessas pessoas, né? Lama Santa é igual, viajava, sei lá, quantos 1.000 quilômetros de manhã e tinha feito não sei o quê, chegava em São Paulo e dava aquela palestra, ficava todo mundo... Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo isso, porque agora, né, a gente só vê pela internet, né? Mas era muito impressionante. E quantas pessoas parassem o Lama no caminho, eram as tantas que ele ia conversar, sabe? Não tinha problema. Ele saía esgotado da palestra, a gente ficava tentando livrar, né? Abrir espaço para ele passar, assim, as pessoas sem colar nele. Mas ele jamais falava, desculpa, eu tô cansado, amanhã a gente conversa. Nunca vi o Lama Santa fazer isso. Então, assim, né? Mas por quê, né? Não é uma atitude de se entregar assim para o esgotamento, né? Sabendo que vai se esgotar, não é isso. É que a própria ação alimenta, né? O Lama, assim, uma coisa... É como se o próprio fato de estar lá presente, ouvindo o outro, e ele fala que quando o outro está falando, contando as confusões deles, assim, né? Contando, Lama, mas é que minha vida, você não sabe, eu sei que isso funciona, tipo, o Lama dá um ensinamento qualquer, aí a pessoa vai para ele e fala assim, Lama, eu sei que isso aí funciona para muita gente, mas para mim não funciona, porque olha como é a minha situação. Aí conta, blá, 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 e o Lama fica só ouvindo, a pessoa tentando convencer ele de como a situação dela é diferente, né, impossível de resolver, né, ele fica só ouvindo aquilo, tentando imaginar como é que ele vai tirar a pessoa daquela prisão que ela se meteu dentro, né? Ele fica só lá ouvindo. E isso é que alimenta.
né? Esse é coisa linda dessa perfeição. Lembra que esse tema das paramitas, né? Que quando o Norman Fischer fala da perfeição, é isso, é um esforço sem esforço, quer dizer, um esforço que é vazio, né? Não tem esforço dentro do esforço, não tem uma coisa que alguém que se esforça por fazer alguma coisa. A perfeição é aquilo que vai além disso, né? Então, é um processo que se autoalimenta. É maravilhoso. E esse é o jeito que os bodhisattvas conseguem caminhar nesse mundo desgraçado, cheio de confusão política. Imagina, como que faz um bodhisattva nessa nossa situação, por exemplo, né? Você acha que ele se desespera? Não se desespera, a gente é que se desespera, ele não se desespera. Ele está feliz de ouvir os dois lados, né? É assim, então, bodhisattva, se você vai lembrar, ele tem objetivos impossíveis. Então, como é que ele poderia só ficar satisfeito se desse tudo certo? Ele tem objetivos impossíveis. Eles querem felicidade plena, querem despertar justiça, respeito para todas as criaturas, em todos os lugares, e de preferência agora, né? Sem nenhuma exceção. Esse é o objetivo. E eles sabem que é impossível. Logo, vai levar um tempo para eles realizarem isso, infinitamente longo período de tempo, uma quantidade de tempo que só poderia existir na imaginação. O objetivo do Bodhisattva é tão enorme que poderia mesmo não ser objetivo nenhum, porque não dá para alcançar. Com um objetivo tão grande assim, os Bodhisattvas certamente estarão praticando alegre empenho para sempre, enquanto os seres existirem. A prece do Dalai Lama, que vocês já devem ter ouvido ele falar, sei lá, em um momento, ele fala, enquanto o espaço existir, enquanto os seres permanecerem, que eu possa também permanecer para aliviar o sofrimento dos seres. Quer dizer, ele está dizendo assim, ó, pessoal, eu vou estar aqui para sempre, viu? Vocês precisando, é só chegar, porque eu vou estar aqui para sempre, né? É isso que o Dalai Lama está falando. Então, vocês veem, não tem cabimento, né? Eles esperarem conseguir o que eles querem, que é impossível, para daí eles se sentirem realizados. Estão ferrados, né? Se eles fossem fazer isso, né? Ai, meu Deus do céu, isso é tão bonito. E a gente às vezes acha que não dá, porque a gente não entende esse ponto, eu acho, né? Às vezes a gente acha que a tarefa é muito demais, assim, porque a gente não entende isso. A gente não entende que é demais mesmo, e que é isso que move os bodhisattvas e continua movendo, né? É muito louco, né? É muito contrassenso comum, não é? É muito contrassenso comum. Imagina, eu fico super feliz quando eu termino de traduzir um livro, e fico infeliz enquanto não consigo terminar de traduzir, quando entrego o livro então, e o Vitor não lança nunca, eu fico desesperada, cadê esse livro? Cadê esse livro? Que traduzir que eu morri de traduzir. Imagina, quer dizer, eu tenho muito para aprender, né? Muito para aprender. Mas a gente tem ansiedade, não tem? De terminar as coisas, de ver as coisas terminadas. Meu, faz e solta. Se a pessoa vai lançar, o Vitor vai lançar sempre, né? Claro. Mas se vai lançar, quando vai lançar, não interessa, pega o próximo e vai, né? Mas não, fico lá, cadê o livro? Enchendo o saco dele, coitado. Agora vai sair o Poder das Dakinis. Fiquei muito feliz quando eu vi pré-venda do Poder das Dakinis. Esse livro é lindo, pessoal. Lindo. São 12 mulheres. História de 12 mulheres, mestras, grandes mestras, né? Jetsuma, Joana Halifax. E aí a gente pediu para a Lama Tseren escrever o prefácio. Foi coisa bonita também. Então, a Lama Tseren escreveu o prefácio do livro, porque ela não está no livro, né? Falei, tinha que estar, mas não está. Está a Kadro. A Kadro, mulher do Shagdon Rinpoche, né? Mas a Lama Tseren não está, né? Então, a gente pelo menos pediu para ela escrever o prefácio. Aí ela fez uma adivinhação para ver se a coisa ia ser auspiciosa ou não ia. Aí o Vitor, eu falei isso para o Vitor, meu Deus, se ela falar que não vai fazer o prefácio, eu vou morrer. Eu vou achar que o livro não é auspicioso, eu vou morrer do coração. Mas, por fim, ela assinou, ela fez, ficou feliz e fez o prefácio, tudo mais. Já está em pré-edição. Então, se vocês quiserem apoiar, inclusive, vocês podem comprar agora, no pré-lançamento, e vocês ajudam a edição a sair mais rápido, né? Ele está fazendo um pré-lançamento de capa dura. Eu já comprei a minha de capa dura. Então, se vocês quiserem ajudar, agradecemos. Então, vamos ler mais um pouquinho, daí a gente vai para as salinhas. Então, ó,
Eles sabem que é impossível, logo vão levar um tempo para realizar. O objetivo do Bodhisattva é tão enorme que poderia mesmo não ser nem considerado um objetivo. Como é com um objetivo tão grande assim, os Bodhisattvas certamente estão praticando o alegre empenho para sempre, sem expectativas. Se eles tiverem bons resultados, maravilhoso. Mais uma gota no balde e vamos adiante, né? Se eles... Cara, coraçãozinho. Se eles tiverem resultados ruins, maravilhoso. Você nunca sabe como as coisas vão sair a longo prazo. Talvez esse contratempo vá, de alguma forma, ter bons efeitos com o passar do tempo. E toca o barco. Segue o barco, como diz minha amiga. Segue o baile, minha amiga diz. Nesse espírito, os bodhisattvas seguem adiante, com seu alegre empenho sem esforço. Às vezes, os bodhisattvas ficam cansados e descansam. Às vezes, eles veem que sua atividade não está funcionando, então eles param. Descansar ou mudar o curso é parte da prática do alegre empenho, não é uma pausa dele. Os bodhisattvas não dão pausas. Mesmo as pausas não são pausas, eles dão pausas entusiasmadas, amáveis, relaxantes, para o seu próprio bem, para revitalizar o corpo e a mente, para que possam seguir adiante com alegre empenho em benefício dos outros. Essa pausa dos bodhisattvas não é aquela derruba, sabe aquela, meu, não aguento mais, está dando tudo errado, não aguento mais, a gente desmonta. Não é assim a pausa do bodhisattva. Meu, não está funcionando desse jeito, deixa eu pensar aqui, como é que vai funcionar? Deixa eu descansar para ver se surge uma ideia mais maravilhosa. Deve ser assim, né? Eles devem descansar só para ver se surge alguma outra ideia, né? Ou se eles, sei lá, dão tempo, entendendo, né? Que às vezes não tem o que fazer e pode esperar um tempo, né? Eles esperam esse tempo para as coisas poderem acontecer. Teve uma explicação que o Geshe Pei deu esses dias também, de onisciência dos Budas, que é incrível, assim, essa explicação do que é a onisciência dos Budas. A gente pode pensar, a onisciência é aquele que sabe tudo. Tá, mas o que significa isso, né? No caso do Buda. Então, a onisciência do Buda é essa habilidade que os Budas têm de oferecer exatamente o que o outro precisa naquele momento para poder dar um passo no caminho dele, assim, para poder destrancar. Então, pensa se isso não é... Alguém quer ter isso aqui? Alguém quer desenvolver essa habilidade? Eu quero, agora de preferência, né? Porque se eu só fosse capaz de dizer para mim mesmo que eu preciso ir para o outro, imagina que maravilhoso. E assim, o que o outro precisa, de acordo com o estado mental que o Buda vê, pensa, não é o que ele acha, que ele supõe, ele vê o estado mental do outro. E aí, sabe que não pode fazer pelo outro, porque não tem como, mas entende como o que ele pode oferecer para, naquele momento, ajudar o outro a se destrancar do sofrimento, né? Não é maravilhoso isso? Então, às vezes, isso inclui dar um tempo, né? Mas não é, pense, não é um tempo de desistir. Ah, lindona. Que bom que você veio. Esse tudo é delicioso, né? Realmente, realmente. Fofurinhas, vamos para essa linha, assim, um pouquinho. Ó, o Ed botou o link do livro. Obrigada, amor. Vamos para essa linha um pouquinho? Acho que a gente podia conversar, assim, quais são as dificuldades para isso, né? O que a gente poderia identificar de pegadinhas para a gente não perder energia nas coisas, né? Onde é que a gente pode se atrapalhar? O que vocês acham? Pode ser? Vou botar vocês nas salinhas. Deixa eu ver. Uma, duas. Então, vou botar 15 minutinhos. Pronto, podem ir. Ir.
Silei, você consegue ir para essa linha? Silei, você tá me ouvindo, querida? Foi. Oiê! Tá fechado o seu microfone, Tamine. Você junta 5 mulheres numa sala e, de repente, você corta o papo? É cruel, né? Corta a fala no meio, assim, né? Você tá falando. Eu sei, não tem jeito, mas não tem outro jeito. Tem que ser, tem uma hora que tem que acabar, né, fofuras? Mas é muito ruim mesmo. O que vocês podem tentar lembrar é de dar uma coordenada no tempo, né? Para não ser tão chocante assim a volta, né? Mas em cima tem um timerzinho que fica mostrando ali, né? O tempo. É que a gente não vê, né? Quando tá ali o alegre empenho de falar, né? A gente não vê. Ou vê, e quando começa a diminuir, começa a falar mais rápido para dar tempo de falar. Eu sei, fofuras, mas é assim, né? Desculpem. Mas acho que a gente não tem muito tempo para conversar agora, talvez a gente possa... A gente vai voltar, né, nesse tema semana que vem de novo, né? Mas se vocês quiserem comentar rapidinho alguma coisa muito legal, assim, que... Fala, Kelly. Vou falar rapidinho. Oi. Fala, gata. Giane, foi muito incrível, assim, porque quando a gente começou a conversar, parecia algo assim, meu Deus, eu nunca vou dar conta disso. Olhei para tudo na minha vida e tudo espero um resultado. E eu falei, pronto, não tem como. E só que no final da conversa ficou mais leve, assim, porque eu não sei explicar, mas a sensação é de que ficou mais leve, assim, que tem essa possibilidade, não precisa ficar segurando tudo e tão pesado. Tem essa possibilidade. Esse é o ponto,
É claro que a gente espera, a gente planeja, né, as coisas, faz de um determinado jeito, esperando um determinado resultado, né? Mas o ponto não é prever um resultado ou não prever, o ponto é quanto que a gente flutua, sabe? A gente ficar bem ou ficar mal conforme o resultado acontece. Esse que é o ponto, né? Como é que a gente se prepara para fazer alguma coisa e soltar mesmo, assim. Fiz o que eu podia, o melhor que eu podia, o que eu queria fazer, agora se der certo, ótimo, se não der certo, não tem problema, vou fazer de outro jeito. Tudo bem, né? A nossa energia não flutua, entende? Energia flutuar é uma coisa muito fácil de perceber, assim, a gente chama, fiquei bem ou fiquei mal, né? É isso que a gente chama de energia flutuar, não é uma coisa muito esotérica, assim. Energia flutuou, assim, fiquei mal porque tal coisa aconteceu. Ou, fiquei super feliz porque tal coisa aconteceu. E a gente fica nessa montanha-russa o tempo todo, né? Se a gente entende esse ensinamento do alegre esforço, e o foco é, como está dizendo o Norman Fischer, né? Praticar a compaixão, seja lá, aconteça o que acontecer, é isso que eu tenho para fazer, né? Fica bem mais leve, né? Realmente fica bem mais leve. Que bom, fofuras. É um assunto tão importante, né? Dá nem vontade de parar de estudar, né? Dá vontade de, na hora que terminar esse livro, a gente voltar a estudar outra vez, né? Que é tão bonito. Então, vai ter um estudo agora no lugar também, né? Do Norman Fischer. Não sei se vocês viram. Eu Então, se vi. vocês puderem participar, acho que vai ser muito diferente, assim, né? Porque não sei quanto tempo, não sei quantos encontros são, acho que são 10 encontros, né? E, na Acho que verdade, alguém são vai mais. aparecer lá e vai falar, né? Vai ficar falando. Você, inclusive. Eu, inclusive, exatamente. No Você segundo podia trazer encontro. o Norman aqui pra gente, né? Então, é mais difícil Ele isso. vai estar. A agenda no dele é muito lugar. difícil. Então, eu sugiro que vocês aproveitem entrar lá, porque eles tiveram muita dificuldade de contactar com ele lá. Mas ele foi super fofo, né? Ele foi super fofo. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar ao vivo, porque à noite, as coisas à noite, para mim, são muito difíceis. Mas eu durmo cedo e coisas assim. Uhum. Mas fica tudo gravado, não tem problema nenhum. Mas fica tudo gravado. Eu participo dos sims, todos ouvindo as gravações. Então, vai ser maravilhoso igual. Vai ser muito bom, eu acho também. Então, tá bom, fofuras. Vamos dedicar o nosso mérito. Que a gente possa se alimentar das nossas próprias motivações, das nossas próprias ações. A gente pode se alegrar por seguir o caminho. Reconhecendo toda a nossa boa fortuna, toda a nossa boa sorte. De ter esse tempo para se encontrar aqui, de ter esses professores para a gente encontrar, de ter esses amigos de caminho, e de esses ensinamentos existirem, para a gente poder receber e seguir. E que a gente possa transbordar todas as qualidades que a gente puder desenvolver dentro do nosso coração. E que a semana que vem a gente se encontre outra vez. Tá bom, fofurinhas? Boa semana para vocês. Obrigada. Até quarta. Boa semana para todos. Beijo, saudade. Boa semana para todos. Boa Beijo, semana. Jane. Beijo. Tchau. Tchau, queridos. Tchau.